São Paulo escrevia suas cartas para exortar, corrigir, consolar as comunidades por ele fundadas, quando ele estava longe, pregando em outros lugares. E neste trecho que nós ouvimos hoje da primeira carta aos Coríntios, São Paulo trata de um caso específico de escândalo que acontecia na comunidade dos coríntios. E São Paulo diz que a comunidade era muito vaidosa, que eles estavam inchados de orgulho e, no entanto, nada faziam em relação a essa pessoa que vivia com a própria madrasta, como marido e mulher. E São Paulo, então, exige que algo seja feito para que aquele escândalo não fosse uma pedra de tropeço para as outras pessoas da comunidade. A própria palavra escândalo significa pedra de tropeço. Aqueles que são fracos na fé podem ser influenciados pelo mau exemplo de quem procede mal. Então, São Paulo lembra que um pouco de fermento leveda toda a massa. Lançai fora o fermento velho. Embora estivesse longe, São Paulo recebia notícias das coisas que aconteciam na comunidade e, por meio dessa carta, então, também trata de corrigir esse procedimento. Celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. São Paulo aqui faz uma referência à festa da Páscoa. Quando os judeus celebravam a Páscoa, então, só se comiam pães ázimos, pães sem fermento. O nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. E o próprio Jesus tinha feito essa comparação, falando do fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Então, para celebrar a Páscoa, para celebrar a vida nova em Cristo, é preciso lançar fora o fermento da maldade, da perversidade, as más obras, os maus exemplos, afastar de nós as ocasiões de pecado, afastar de nós as más influências. Ninguém deve ser motivo de pecado para o outro. Ninguém deve ser ocasião de pecado para o outro. E no Evangelho, Jesus cura em dia de sábado, na sinagoga, um homem que tinha uma mão seca. Os fariseus haviam distorcido o sentido da lei do sábado, do descanso sabático, com as suas tradições. E Jesus, então, relembra o sentido do descanso sabático. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Espiritualmente,
a cura desse homem com a mão seca, significa que Jesus, pela sua graça, nos devolve a capacidade de fazer boas obras, de praticar obras que sejam meritórias, que tenham algum valor diante de Deus. Sem a graça de Deus, alguém que não esteja em estado de graça não é capaz de realizar boas obras. Então, metaforicamente, a sua mão está seca. As nossas boas obras só têm valor diante de Deus por causa da graça de Cristo. Só Cristo pode nos dar a capacidade de realizar boas obras que sejam agradáveis a Deus. Na medida em que, pela graça santificante, nós estamos unidos a Ele, então é Deus mesmo que opera em nós, é Deus mesmo que realiza em nós essas boas obras. Como dizia Santo Agostinho, e depois isso foi reafirmado pelo Concílio de Trento para responder a Lutero, que dizia que a salvação é somente pela fé, sem as obras, e a Igreja Católica ensina que sim, a salvação é pela fé, mas não somente. Então, citando Santo Agostinho, o Concílio de Trento dizia que, ao coroar os nossos méritos, Deus exalta os seus próprios dons. Deus reconhece como sendo meritórias as nossas boas obras, embora nós só podemos realizar boas obras em virtude da graça que Ele nos concede. Então é como aquele pai que dá ao seu filho um dinheiro para que o seu filho então possa lhe comprar um presente. Assim que Cristo nos cura da nossa mão seca, da nossa incapacidade de realizar obras virtuosas, obras que sejam agradáveis a Deus. Peçamos a Jesus que Ele nos conceda a sua graça para que nós realizemos obras agradáveis a Deus, obras que sejam meritórias diante dEle, e que afaste de nós o fermento da maldade e da perversidade, para não tropeçarmos, não cairmos e nem sermos motivo de queda para os nossos irmãos. Amém.